Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar de todos os problemas. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que temos um soberano ao nosso lado, que conduz a nossa vida, que nos livra das dificuldades, lutas e problemas que podemos enfrentar no decorrer do dia. Queremos a cada dia amarmos mais ao Senhor, servir a sua palavra, a sua vontade e viver os seus ensinamentos. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 94, onde a Bíblia diz o seguinte: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Salmo 119, versículo 94. Os preceitos do Senhor são um muro de proteção para todos nós. Os preceitos do Senhor nos dão vida, nos dão segurança. A cada dia que vivemos uma vida de obediência a Deus, nós recebemos a graça do Senhor sobre cada um de nós. Queremos a cada dia amá-lo mais, servi-lo e viver uma vida de fidelidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da sua casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Chegou o momento em que agora Esther deveria colocar em prática a sua fé. Por um período de 3 dias, eles estavam jejuando e orando por esse propósito. Agora, cada passo, cada movimento, calculadamente ela deveria dar, para que não demonstrasse presunção ou ousadia, mas que se manifestasse uma atitude de respeito, consideração diante do monarca. Creio que em cada passo que Esther dava dentro daquele palácio em direção ao rei Artaxerxes, os anjos do Senhor estavam ao seu lado, fazendo que as suas palavras, as suas ações criassem uma sincronia para impressionar e o Espírito Santo abrir o coração do monarca para que ele pudesse entender e aceitar o pedido de Esther. Quando caminhando em direção ao rei Assuero, ele a vê, estende o cetro como sendo uma demonstração de recebê-la, aceitá-la e estaria disposto, aberto a ouvir e aceitar o seu pedido. Era tudo o que Esther esperava. O milagre tinha acontecido. A mão de Deus estava sobre ela. Naquele momento ela pôde compreender a razão pela qual Deus tinha permitido que ela recebesse a coroa sobre a sua cabeça. Deus tinha um propósito para a sua vida. Ela foi escolhida como sendo a rainha do povo persa para proteger, para preservar o povo de Deus, a linhagem de Judá, de onde nasceria o Filho de Deus para resgatar os pecadores que estavam sob a face dessa terra. Geralmente é no terceiro dia onde se dão os momentos decisivos nas histórias bíblicas. Esther sabia do risco que ela estava correndo e em direção ao rei, mas ela sabia que não haveria uma outra possibilidade do milagre acontecer se ela não se colocasse em uma área de risco. Ao entrar no palácio real sem ser convidada, ela já tinha violado a lei. Agora, o que lhe cabia era de fato caminhar pela fé, acreditar no braço do Onipotente e esperar que Deus pudesse intervir a seu favor. O rei Assuero entendia que alguma emergência tinha acontecido para que a rainha Esther saísse dos seus aposentos a ir de encontro ao monarca no seu trono. Esther, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Então lhe disse o rei: Que é que tens, rainha Esther, ou qual a tua petição? Até a metade do reino te se dará. A resposta do rei Assuero era uma declaração que ele estava com seu coração aberto para entregar a Esther o que bem ela quisesse. O rei era extremamente extravagante, tanto para o bem quanto para o mal. Ele estava diante da sua esposa, ele reconhecia o valor da rainha Esther, ele estava apaixonado, ele a amava profundamente, ele jamais poderia permitir que alguma coisa pudesse afetar ou atingir a sua esposa. O que mais ele desejava era vê-la feliz, alegre, radiante,
para que ele pudesse estar ao seu lado. Esther, como sendo uma mulher extremamente madura, cristã, segura da mão de Deus ao seu lado, ela tem convicções de que aquele homem que era volúvel, ela queria ter certeza que ele poderia estar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Ela, naquele momento, ela poderia ter feito o pedido crucial para libertar o seu povo, para revogar o decreto, mas ela queria ter a certeza que o rei Assuero, estando ao seu lado, todos os outros pedidos seriam possíveis. O rei Assuero sabia perfeitamente que o pedido de Esther para que ele pudesse estar num banquete junto com Amã não tinha acontecido por acaso. Ele sabia que Esther não tinha arriscado a sua vida sem uma razão. O caminhar de Esther em direção ao monarca, ele sabia perfeitamente que no fundo do coração de Esther havia uma razão muito especial. E isso lhe deixava curioso, e foi a razão pela qual ele aceitou o convite de Esther. O rei assegura a Esther mais uma vez que até a metade do seu reino, se fosse necessário, se era isso que ela queria, ele estaria disposto a colocar nas mãos dela. Esther sabiamente, cada passo, cada palavra, cada ação, cuidadosamente ela tinha planejado. Ela sabia que tudo aquilo que apressadamente era tomado ou pedido poderia rapidamente também ser revogado. É a razão pela qual ela se demora para apresentar o seu pedido, mas convida o rei e o primeiro-ministro para que num banquete, e nesse banquete, ela revelaria o que estava dentro do seu coração. As estratégias de Esther em adiar para mais um dia não apenas lhe demonstra como sendo uma mulher madura, uma mulher sábia, uma mulher consciente do que ela queria fazer, mas demonstra também uma mulher que era dependente da mão do Senhor. Quanto mais tempo ganhasse, ela sabia que criava uma expectativa no coração do rei e era um tempo para que Deus pudesse trabalhar na sua vida e no coração do rei Assuero. Esther sabia perfeitamente que o seu pedido era extremamente ambicioso. Ela estaria pedindo para o rei Assuero revogar um decreto irrevogável. Ela estaria pedindo para ele desistir de uma soma enorme de dinheiro. E além do mais, ela iria pedir para ele desistir do homem que estava ao seu lado, chamado Amã, que era o seu primeiro-ministro, considerado como sendo um assassino. E além do mais, ela teria que admitir que ela tinha omitido por um período de 5 anos de onde ela tinha vindo, qual era a sua linhagem. Esther capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã estava extremamente tomado pelo ódio e pela amargura. Embora estivesse saído de casa alegre porque estaria participando de um banquete, mas no meio do caminho ele encontrou o homem que lhe trazia amargura para toda a sua vida, que era Mordecai. Embora existissem inúmeras pessoas dentro do reino, uma única pessoa lhe trazia e lhe fazia tanto mal que este ódio e orgulho iria destruir a sua vida por completo. Por mais que toda uma nação se curvasse diante dele, uma única pessoa era o suficiente para lhe destruir e para lhe matar. Amã estava extremamente inflamado, ferido, magoado pelo fato de Mardoqueu não se curvar diante dele. Mas pelo convite da rainha Esther, era a única fagulha do seu coração que lhe motivava a caminhar, seguir à frente, para que pudesse se assentar à mesa e banquetear-se ao lado de Assuero e da rainha Esther. Querido amigo, o ódio e a amargura são como ervas daninhas. Eles enraizam dentro do nosso coração. Se nós não tomarmos cuidado, ele toma todo o nosso coração. A nossa vida acaba se tornando amargurada, inflamada e triste sem razão de viver. Era como a mãe estava vivendo. Embora ele tivesse sido convidado a se assentar na mesa do rei, ao lado da rainha, isso não dava prazer. Uma única pessoa que não se curvava diante dele era a razão para lhe trazer tamanha tristeza, dor e decepção. Nada mais nessa vida lhe fazia sentido.
Se uma única pessoa não se curvasse, a sua vida estava destruída por completo. Há quantas pessoas que vivem nessa terra dessa forma? São tomadas pelo ódio, são tomadas pela amargura. Uma pequena coisa acaba inflamando toda uma vida. Há tantas outras coisas para direcionar a nossa visão. Olhar a natureza, quantas outras pessoas nos amam, sorriem para nós, se dizem nos amar. Mas os nossos olhos muitas vezes ficam presos em coisas pequenas que destroem a nossa vida e nos tira a felicidade. Se o simples fato de mencionar o nome de alguém ou ver alguém na rua lhe tira alegria, lhe deixa infeliz, você precisa admitir que o ódio, a amargura tem tomado conta do seu coração. É necessário buscar a Deus. É necessário reconstruir os pensamentos. É necessário permitir que a palavra de Deus e o amor do Senhor transborde na sua vida. Como nós podemos ler no versículo 11, Amã tinha 10 filhos. Heródoto, que é um historiador contemporâneo, ele fala que os persas tinham prazer e era uma honra ter muitos filhos. Os próprios reis incentivavam as famílias a ter muitos filhos. Eles enviavam presentes para aquelas famílias que tinham muitos filhos. Embora Amã tivesse muita coisa pela qual ele deveria estar feliz, alegre, sua esposa, seus filhos, uma posição importante na corte persa, dinheiro no banco e tantas outras coisas, mas nada disso lhe trazia alegria. Uma única pessoa, Mordecai, não se curvando diante dele, era a razão para sua tristeza e até desgraça. Veja que os bens materiais não preenchem o vazio dentro do nosso coração. Nós precisamos de algo mais, nós precisamos de Cristo. Aqueles que bebem da água da vida jamais irão sentir sede. Aqueles que se alimentam do Senhor, a sua fome, as suas necessidades materiais serão saciadas. Aqueles que de fato se colocam nas mãos do Senhor serão preenchidos pelo poder do Eterno. É por isso que nessa manhã eu convido a você, quanto mais nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, mais Ele tomará posse da nossa vida, mais o nosso coração estará cheio do Senhor, mais as nossas necessidades serão supridas e nós teremos forças para alcançarmos a vitória diariamente. É a própria esposa de Amã que sugere que ele peça ao rei para construir uma forca de 22 metros de altura. O objetivo é que no momento em que Mordecai estivesse sendo enforcado, todas as pessoas pudessem saber a razão pela qual Mordecai estava morrendo. Quem não se curvasse diante de Amã correria o risco de passar pela mesma situação. Mas triste é o final dessa história, porque a mesma forca que Amã pede para que possa ser construída, seria nessa mesma forca que Amã perderia sua vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 5 do livro de Esther, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: somente Cristo pode satisfazer todas as nossas necessidades espirituais. Quando nós permitimos que Cristo assente o trono do nosso coração, Ele pode suprir todo o vazio da nossa alma. Enquanto nós estivermos substituindo a pessoa de Cristo por dinheiro, por riqueza, por coisas, por carros ou casas ou outras coisas, sempre haverá um vazio dentro do nosso coração. Mas quando nós permitirmos que a água da vida, o pão vindo do céu, alimente a nossa alma, nós teremos forças suficientes para vivermos uma vida feliz. É o meu pedido a Deus nessa manhã, que Ele tome conta do nosso coração, que nós permitamos que Ele conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre cada um de nós. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. E Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.